esse sim, aí se mostrou um coach oportunista mesmo e já se queimou. Não convence mais ninguém. Se os Estados Unidos estão exalando otimismo, se a Argentina está mostrando esperança para o mundo todo e consertando a lambança toda deixada pelos lulistas, o Brasil lulista está em direção ao abismo, pisando fundo no acelerador. E o pior é que a gente não confia nem mais nos dados. A gente sabia que ia acontecer isso. Servidores denunciam IBGE paralelo e abrem crise com Márcio Pockmann, o maquiador do Lula. O PT chegou a avaliar mudar a regra de validade de alimento como instrumento de combate à inflação. Quando chega nesse grau de insanidade e desespero, é porque a coisa está muito feia. Eles produziram a inflação com a gastança desenfreada e o Banco Central pressionado, prometeram chuva de picanha e agora querem entregar carne de segunda podre. É a Bolsa Salmonela. Projeto Xepa da Feira. Haddad propõe regulamentação do vale-refeição para baratear alimentos. Ou seja, nada aprenderam. Mas nós já sabíamos que ia ser assim. É o PT, afinal de contas. Os tucanos que fizeram o L, o Armínio Fraga, o João Amoedo, a Helena Landau, o Pedro Malan, o Luiz Stuberg, eles é que devem explicações, porque nós sabíamos que ia ser exatamente isso. Agora está lá o editorial do Estadão, tucanando. Governo quer abaixar a inflação na marra. Ministro Rui Costa avisa que haverá intervenções para baratear os alimentos. Não entenderam nada, não aprenderam nada. A história mostra que sempre que o governo se julgou capaz de intervir nessas relações, o resultado foi desastroso. E a história também mostra que sempre que tucano confiou em petista, ferrou o país. Mas os tucanos não aprendem, porque tem nojinho do Bolsonaro e da direita, tosca, tacanha. O resumo está aqui, né? Tudo é o novo PowerPoint. Tudo aponta para o Lula. Rombo nas estatais, morte recorde de dengue, queimadas recorde na Amazônia, picanha mais cara dos últimos tempos e por aí vai. Está todo mundo contente? Enquanto isso, os diálogos cabulosos voltaram também, para surpresa de ninguém. ONG que presta contas ao PCC se reuniu com ministérios da Justiça e Direitos Humanos. É um governo cujas lideranças máximas frequentam favelas dominadas pelo crime organizado sem escolta policial. Basta dizer isso. Agora, sobre a questão dos alimentos, o ministro tem uma dica fantástica. Eu, que estudei economia há 4 anos, não tinha pensado nisso. Se o preço da laranja está caro, troca de fruta, companheiro. Por exemplo, a laranja, vários jornalistas econômicos já fizeram uma tese reportando a diminuição drástica de produção nos Estados Unidos, que é um dos maiores produtores do mundo em função de doenças na plantação. Nós tivemos também redução aqui no Brasil, em São Paulo, que é um dos maiores produtores do Brasil, também em função de doenças. Então, o preço internacional está tão caro quanto aqui. O que é que se pode fazer? Mudar a fruta que a gente vai consumir. Em vez da laranja, outra fruta. Então, porque não adianta você baixar a alíquota, porque não tem produto lá fora para colocar aqui dentro. Elementar, meu caro Watson. Faz suco de graviola, que alguns até tentaram me convencer de que é a cura para o câncer. Aliás, curandeiros de plantão. Eu sei que muitos falam com as melhores intenções do mundo, mas tá tudo certo, fica tranquilo. A Globo está começando a ficar revoltada. Não porque o PT é isso, que eles ajudaram a voltar à cena do crime e sabiam, mas porque o Lula se recusa a aderir um pouquinho mais à tucanagem que eles querem e está dando tudo errado, está dando água, está desaguando o projeto, está dando com os burros na água, porque os pobres estão começando a ficar contra, esperando a chuva de picanha que não vem. Então, essa fala da Daniela Lima e do Valdo Cruz, que eu vou mostrar em sequência, não é uma crítica de quem pulou do barco, abandonou o barco.
é de quem está revoltado que os petistas não tucanam para pelo menos dourar a pílula. É assim que tem que ser interpretado. O pai da crise tem nome e sobrenome e vai passando assim quase de vítima. É Luiz Inácio Lula da Silva. A história da comunicação que transformaram o novo ministro das comunicações, o Sidônio Palmeira, numa espécie de bálsamo da virada, que ele não é e que ele não será. A gente falou aqui várias vezes na Central, a comunicação é um problema? Deste governo, sim, e de todos os outros também, é um desafio e está em permanente mudança. A comunicação é um desafio para nós que vivemos dela, porque virou um negócio muito difícil. É ela que vai resolver isso? Não, esse está longe de ser o maior problema do governo e está longe de ser a solução. Não será com ele, mandando glossário. A esquerda, sabe por quê? O PT tem uma dificuldade tremenda, tremenda de entender aonde ele está hoje na cabeça das pessoas. O PT não consegue compreender que ele não dialoga mais com o que era o centro-centro. Ele não disputa o espaço com o social-democrata mais. Ele não está mais ali. Ele foi empurrado para um corner, ele precisa fazer muito esforço para andar mais para perto disso. Então, a palavra intervenção não vai no Sarney, vai no Maduro, que demorou 1 ano e meio para o Lula entender que, meu amigo, não vai dar. A segunda grande crise, a primeira é essa, ele chega, chama uma coletiva e fala, nós temos problemas de comunicação e nós vamos fazer mudança. Fica o ministro pendurado, assim, de quem é o problema? A Paulo Pimenta era um ótimo ministro da comunicação? Não. Desde quando a gente sabe disso? Desde o dia 1, porque ele é deputado federal e a expertise dele é outra parada. Nunca foi a dele. A dele é pau, a dele é porrada. Sempre foi. Todo mundo que cobriu o Congresso sabe. O negócio dele não é subir na tribuna para fazer acordo. O negócio dele é ir para a tribuna para fazer batalha, luta política. Num partido você precisa de vários tipos de pessoa. O dele também é muito importante. Quem é o pai da crise da comida? De novo, da crise comunicacional. É o Rui Costa, com toda a vênia, o ministro que realmente usou uma palavra equivocada pela dificuldade do PT de se entender aonde ele está hoje, ou de entender, né, onde foi colocado, para ser muito benevolente, e como está funcionando a estrutura do Brasil hoje, é o Lula, que de novo chama uma reunião ministerial, dá uma porrada na cabeça do ministro da Fazenda dele, que não era o cara, a portaria do Pix não passou por ele, a decisão de tirar do ar ou de revogar foi do Sidônio Palmeira, então, primeiro grande ato, fail, ruim, deu um pau no cara que não devia tomar, o pau, que tem um ministério que está apresentando. Cadê o Ministério do Desenvolvimento Agrário? O Paulo Teixeira precisa fazer, precisa trazer. Não adianta ele ir lá dar o pito, corta a transmissão do Lula, vai, fecha a reunião e fica ali discutindo, e o que sai é essa espuma, que o governo não consegue transformar em nada. É a segunda vez que ele aponta um problema, quase como se ele fosse um ombudsman do governo que é dele. Uhum. O Lula tem que ser o agente de apontar a solução, para apontar o problema. O governo primeiro acordou tarde para um problema que muita gente vinha falando aqui em Brasília. Não é de hoje que empresários falam sobre isso, economistas falam sobre isso. É estranho a demora para o governo entender que isso estava tirando popularidade do presidente e gerando mau humor na população. Não é de hoje. Então, o governo demorou muito. Será que foi o Sidônio que lembrou? Gente, olha, na verdade, o que está acontecendo é o preço do alimento que está caro aí, viu? Então, parece que o governo acordou para um momento que não tem muito o que fazer agora. Não há o que fazer, né? O que você poderia fazer foi o que a Ana disse, mexer no câmbio. O governo resiste a adotar novas medidas fiscais para derrubar mais o câmbio. Agora, estão falando em chamar, Andréia, esse filme eu já vi várias vezes, não dá em nada, né? Uma transferência de responsabilidade. Vamos chamar produtores em Brasília, vamos chamar donos de supermercado em Brasília, vamos chamar frigoríficos, vamos chamar a rede de distribuição em Brasília para conversar, para checar quais são as medidas que devem ser adotadas. Gente, não dá para inventar a roda, né? É mecanismo de mercado. O governo prometeu hoje que, olha, o preço dos alimentos que estiver muito caro aqui dentro e lá fora estiver mais barato, vamos reduzir a alíquota de importação. Não vai encontrar quase nada para importar. Esses produtos que estão subindo mais aqui no Brasil estão mais caros lá fora também. Subiu no Brasil porque subiu lá fora também. Então, isso não soluciona. Pode solucionar pontualmente, mas por questão de quebra de safra no Brasil, aí o problema é localizado no Brasil, né? Você teve um problema de produção no país, então vamos importar produtos. É caro. Valdo Cruz, não está mais naquele clima de dançar com o sarong no pescoço, né? O que aconteceu com a Globo? Acho que eles estão vendo o barco afundando. Enquanto isso, a discussão à direita. O que fazer? Bolsonaro voltou a falar da direita limpinha. Eu respeito muito a análise do Bolsonaro, a liderança, o capital político dele. Não acho ele um estrategista brilhante, cá entre nós. Eu acho que as lições que vêm dos Estados Unidos, em que pese a diferença na Suprema Corte, que faz toda a diferença do mundo, nos Estados Unidos ainda tinham
as regras do jogo, e o Trump pôde dar a volta por cima mesmo perseguido. No Brasil é mais complicado. Mas, de novo, nós não vimos o Trump fazer duas coisas. Nós não vimos o Trump chorar e comover as pessoas com a sua situação de vítima, e nós não vimos ele acenar para a turma do pântano, para o Deep State. Nós vimos ele dobrar a aposta. Ele tem que ser estrategista, ele tem que acenar com algum pragmatismo para sua governabilidade, porque o Congresso é maioria republicana, mas isso não quer dizer que é todo mundo maga. Então ele vai ter que ceder algumas pautas, isso é a arte de governar. Mas a volta por cima, a maior da história, não foi, digamos assim, com uma acomodação do Trump. Não foi. Essa lição é importante, gente. Porque senão a direita brasileira pode estar entendendo as coisas erradas. Olha o próprio Milei na Argentina. O malucão que não era levado a sério. Não era o Macri. O Macri não deu certo. Tucanar não é uma opção. Tucanar não é uma opção. Acho que isso deveria estar claro. Eu menciono isso só porque voltou a treta, e eu não quero me meter em treta tão cedo. Eu estou focando aqui em tantas leituras boas, profundas. Só para vocês terem ideia, livro sobre aborto, sobre câncer, tanta coisa que eu estou lendo, que eu não quero ficar nessas tretas picuinhas menores. Tenho mais o que fazer com o meu tempo e com a minha energia. Mas eu vi uma troca que chegou a mim do Kim Paim com o Salles. Eu sou time Salles nessa. Eu sou time Salles. O Kim Paim tentando convencer o Nicolas, que parece que o partido do Pablo Marçal ofereceu as portas a ele, ele recusou. Fez bem. Esse sim, aí se mostrou um coach oportunista mesmo e já se queimou. Não convence mais ninguém, o Marçal. Mas, Nicolas, os políticos do PL estão apanhando, porque muitas pessoas não entendem como funcionam as eleições legislativas. Elas não entendem que você só presidiu a Comissão de Educação porque o PL apoiou o Lira. O Salles foi lá e falou, explica também que foi justamente o Lira, apoiado pelo PL, que matou o projeto de anistia aos presos do 8 de janeiro. Talvez engane alguns incautos inconformados, mas não resiste aos fatos. Ou seja, é preciso tomar cuidado com o excesso de pragmatismo. Eu venho dizendo isso há algum tempo. Porque pragmatismo em excesso pode ser adesão, colaboracionismo. Até onde vai o limite? Vamos apoiar o Lula para conseguir ministérios no governo. Não é muito diferente dessa lógica. Então, tem um custo muito alto, sim, de capital político, de coerência argumentativa, de tudo. Você publicamente apoiar um monstro do pântano como é o Alcolumbre. Então, não é fácil a vida de político. Cada um tem um papel, é um time de futebol, tem ataque, tem defesa. Então, eu entendo que alguns vão ter que fazer um certo jogo, alguns têm que construir pontes, outros têm que manter coerência, capital político. É complicado. Mas não venham me dizer que a única postura decente é apoiar o Alcolumbre. Porque aí, meus amigos, e para fechar sobre o STF, é assim que funciona. A Polícia Federal, a ala da Gestapo, que virou lá, pede ao Flávio Dino, ele na relatoria, para apuração sobre emendas, e o Barroso manda a PGR se manifestar. Por quê? Porque o sorteio deu o Cássio. E o Cássio não é um deles, a princípio. É assim que funciona hoje. O negócio é escancarado. É tão escancarado que o Gilmar Mendes, o ícone desses monstros do pântano, do sistema, do Deep State brasileiro, vai lá e diz abertamente que o STF derrubaria medidas do Congresso percebidas como negativas para a Corte. Por exemplo, criar mandatos. Quem legisla sobre isso é o Congresso. O Supremo é a última instância para fazer valer as leis criadas pelo Congresso, inclusive sobre seu funcionamento. Mas o STF diz nada disso. O que o Congresso fizer, a gente rasga. Está indo muito bem a democracia brasileira. Está indo muito bem. E o Estadão continua incomodado com o Alexandre de Moraes, mas até a página 2.
se ele só perseguir bolsonaristas, está tudo certo, né, Estadão? Mas se ele começa a censurar o colega da casa, o Andreasa, aí eles fazem um editorial, ministro sem senso de humor. Eu também não achei muita graça quando ele me censurou e mantém há 2 anos a censura. Eu não achei nenhuma graça quando ele pegou uma boa grana que eu tinha, que faz muita falta nos custos elevados de saúde aqui do meu tratamento, e tomou para o Estado. Congelou. Não achei nenhuma graça. Mas o Estadão não escreveu uma linha sobre isso. Quando ele confiscou meu passaporte brasileiro, e eu perdi o aniversário da minha irmã, por exemplo, de 50 anos, eu não achei graça. Um dia o filho de vocês vai trabalhar um pouquinho mais, já trabalha muito para pagar impostos, mas vai trabalhar um pouquinho mais para pagar as indenizações que gente como eu vai receber de forma legítima, processando esse Estado mafioso que foi tomado por essa quadrilha e fez isso que fez com gente inocente. Um dia. Tem que esperar a quadrilha sair do poder, né? Senão ele vai lá e enterra. Enquanto isso, o Barroso diz que a normalidade institucional é um dos ativos valiosos no Brasil, assim como o processo eleitoral, né? Como diz o André Marsiglia, e o problema do país, segundo o Barroso, é que há muita mentira nas redes. Faça-me o favor, ministro. Não sei o que é mais difícil encontrar por aqui. Normalidade institucional ou investimento estrangeiro. Parecem mais um espetáculo de stand-up algumas declarações da nossa corte. Mas, de novo, não tem muita graça quando a gente lembra que esse pavão está com o poder para, de fato, empurrar a história. Só que não é na direção da recivilização do país, e sim do abismo. Você quer saber tudo o que acontece hoje no Brasil? Então você tem que assistir ao Bradock Show, o programa que fala de tudo e deixa você informado sobre tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Clique aqui e siga o Bradock Show. Palavra de super-herói.